A sensação que a mulher tem quando ela entra na menopausa é tipo, acabou a garantia. Ela começa... É absurdo a quantidade de sintomas que ela começa a ter do dia pra noite. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Hagihara. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa as notificações. Curte lá. Curte muito, compartilha com os amigos, porque hoje o nosso episódio tá muito especial. É verdade. Obrigada, doutor, por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Doutor Ricardo, né? Sim. Ele abrange muitas áreas aí da saúde, pessoal, mas hoje a gente quer focar no nosso futuro, né? Menopausa. É verdade. Doutor, para começar, dá para comparar qual que é a diferença de climatério e menopausa? Como que é isso? Climatério é o período que antecede a menopausa. Então, o que acontece? Tem normalmente aqueles 2 anos que antecedem a menopausa, que a mulher começa a ter uma irregularidade menstrual, o ovário já não está funcionando da mesma maneira, começa a ter um declínio de alguns hormônios. Certo. Isso aí é chamado de climatério. Menopausa, na verdade, é um nome que a última menstruação tem. Ela não é um período todo, ela fala-se do período da menopausa, mas assim, menopausa é a última menstruação. Eita, tá todo E mundo da errado, última então. menstruação pro resto da vida, você vai estar sem os hormônios e vai estar nesse período que o pessoal habitualmente chama de menopausa. Né? Legal. E doutor, você é ginecologista? Conta um pouco da sua história pra gente. Eu sou ginecologista. Eu, na verdade, quando eu acabei a faculdade, eu comecei fazendo ortopedia. Olha. Nem sei porquê. Comecei Só fazendo foi. ortopedia, acabei que eu não gostei da área, não era uma coisa que me chamava a atenção, não gostava da rotina da ortopedia, do assunto em si. Aí eu acabei trocando para ginecologia, e aí eu fiquei na ginecologia e fiz outras especialidades paralelas ali, mas minha primeira formação, minha primeira residência foi ginecologia e obstetrícia. E a escolha da medicina foi influência de alguém da família? Como é que foi? Meus pais são médicos, mas acho que não legal. teve muito assim, de ver ali, ver a rotina deles, tudo mais, acaba tendo uma influência. Mas é uma área que eu acho que eu gostava, que é uma área que você consegue ir para várias... Dentro da medicina você consegue fazer várias coisas, atuar de várias formas, é muito legal, você consegue mudar a vida da pessoa, você consegue atuar de uma maneira bem interessante, é bem legal. Legal. Que massa. E doutor, qual que é a maior dor, assim, das suas pacientes nesse período da menopausa, que elas te procuram? Na verdade, o que eu sinto, né, que eu brinco com as pacientes, é o seguinte, a sensação que a mulher tem quando ela entra na menopausa é tipo, acabou a garantia. Ela começa... É absurdo a quantidade de sintomas que ela começa a ter do dia pra noite. Ela vem num período que ela tá bem, relativamente bem. Certo. De repente, ela começa com ondas de calor, ela começa a ter um ressecamento vaginal, começa a ter alteração do sono, a pele começa a ficar feia, o cabelo começa a ficar feio, muda o intestino, ela ganha peso, ela começa a ter falta de desejo pelo marido. Então, é um período que a mulher ela começa a sentir muito a falta do hormônio. Diferente do homem. O homem ele tem a queda natural dos hormônios também. Essa queda normalmente começa a partir dos 35 anos, só que ela é lenta, ela é gradual. Então o homem ele não tem aquela percepção clara. Ele vê e fala, acho que eu tô ficando velho, acho que é da idade. A mulher não, a mulher é um choque que ela recebe na menopausa. Sempre assim a mulher, né? É. Um balde. O homem... Não é uma gota. O homem é aquele negócio, você pega uma panela, põe um sapo dentro de uma panela e liga o fogo, ele vai morrer cozido ali. A mulher se joga na água fervendo, ela desespera, ela começa literalmente calorão e passar mal. Por isso que elas buscam muito mais ajuda
nesse período do que o homem. O homem Fazem acaba mais buscando menos... reposição, né? Toma mais coisas pra auxiliar. Exatamente, ela Ou vai não. buscar mais causa. ajuda. Ela vai buscar mais ajuda do médico nessa fase aí. Reposição hormonal ainda é um tabu? Tem gente Tem que acha que muito- engorda, e que tem muito- emagrece. E tem mito, inclusive, dentro da área médica, assim, eu Tá. acho. Muito mito. sobre- Quais, por exemplo, doutor? Dá câncer, Ah. quem tem histórico familiar não pode Não fazer, engorda. Tem muito mito da população leiga e tem muito mito ainda dentro da medicina Nos mesmo. consultórios, né? É. E quais são os sintomas da menopausa, assim, mais frequentes que a mulher já começa a ter? O mais frequente, o que normalmente leva a paciente a buscar o médico é onda de calor, que eles chamam de fogachos. Que é aquele... A mulher, ela começa a ter uma sensação de calor, às vezes a pele fica meio vermelha, meio ruborizada, e aquilo some depois. Então, essa sensação de calor, ela atrapalha... E ele é mais frequente à noite. Então, isso às vezes acaba atrapalhando a qualidade do sono. Então, acho que é o primeiro que a mulher vai buscar. Mas o segundo que eu vejo também é uma queda acentuada de libido e desejo sexual. Isso daí também acaba fazendo a mulher buscar bastante o consultório. Mudança da qualidade da pele, do cabelo, ganho de peso. Então, normalmente na menopausa, a mulher ela vai ter um ganho de peso natural ali normalmente nos 6 primeiros anos. Mudança do intestino, alteração do sono, depressão. Nossa, até depressão dá na mulher. Depressão, irritabilidade, cansaço extremo. A pessoa ela não tem vontade de sair da Será que a cama, gente de tá na fazer as menopausa? coisas. Nossa, eu acho que eu tô. Menopausa precoce. Check. Bem precoce, né? Então, tem uma gama de sintomas assim gigantesca. E a libido, a variação da libido da mulher é diferente do homem? Muito. Doutor? A mulher ela é muito mais multifatorial Tá. do que o homem. Eu falo assim, a mulher ela é um fogão a lenha. Então você tem que ir lá, a lenha não Botar pode lenha. estar molhada, tem que ter a isca certa para você Se acender liga, o fogo. macho, nessa dica. Homem é micro-ondas. Você apertou o botão, funcionou. Então, se a mulher ela tá com problema com o filho, problema conjugal, estresse no trabalho, não teve um dia legal, dificilmente ela vai ter aquele desejo. Diferente do homem, ele é mais hormonal. O homem pode estar uma porcaria o dia, à noite ele Qualquer hora quer ele tá namorar bom. pra descansar. A mulher não, ela tem que estar um dia bom pra noite ela tá disposta a namorar. E a libido também é diferente. A libido do homem é mais natural, ele ir atrás. Tá. A libido da mulher é mais natural, ela tá receptiva. Ela tá, quando procurada, ela tá mais disposta a namorar. Não dela ir atrás. Acontece também, mas não é o natural. Certo. E tem, assim, um período do mês, doutor? Tipo, perto de ovular? Ovulação. É isso mesmo? É isso, né? Ovulação é onde a mulher ela vai se sentir mais bonita, onde ela vai estar com mais desejo sexual, onde ela vai estar plena ali no período ovulatório. E chance de engravidar. Sim. 100%. E é onde ela vai ter... Então, ela vem... Logo depois da menstruação, ela começa a ter aumentar um hormônio que é o estradiol. Tá. Aí na ovulação ela vai ter um pico de estradiol, aumenta um pouquinho a testosterona. Aí ela tá muito bem e depois passou o período ovulatório. Quando ela não engravida, aí às vezes vem TPM, vem os probleminhas que às vezes acontecem também. E doutor, quais são os tipos de menopausa? Isso existe? Provavelmente isso está relacionado às pessoas falarem menopausa precoce ou não precoce. Como que a mulher consegue saber, assim, se é uma menopausa Realmente. induzida? O momento que ela tá ali, em qual fase da menopausa ela tá? Se você, por exemplo, pega uma paciente ali dos seus 30 anos e ela não tem menstruação, a minha primeira hipótese não vai ser menopausa. Tá. Eu vou ter que descartar se ela está grávida, se ela está tomando alguma medicação, se ela tem o hipotireoidismo, se ela tem um ovário policístico, se ela tem um aumento de prolactina, que às vezes pode acontecer por um tumorzinho ali que dá na hipófise. Lógico que a gente também tem que pesquisar os hormônios femininos porque pode acontecer menopausa nessa idade, não é o normal, é uma menopausa aí sim precoce, mas tem outros fatores que influenciam mais. Até
uma atleta, por exemplo, de alto rendimento, que treina muito, tem um percentual muito baixo de gordura, isso aí pode acontecer também dela não menstruar. E também tem a menopausa tardia, aquelas pacientes que vão parar de menstruar depois dos 55 anos, que não é o habitual. Que não é o habitual. Tem mulheres que demoram, né, pra sentir o sintoma da menopausa, né? Tem mulher que não tem aquela sensação de calor, que é o mais frequente. Ela tem mulher que passa bem no início ali, sem sintoma da menopausa. Talvez se confunde, doutora? Principalmente quando a paciente ela é mais gordinha pela conversão periférica ali que tem de estrogênio, ou se ela tem uma rotina muito ativa, ela não percebe, ela não tem tanto essa percepção de sintoma da menopausa. Só que é importante começar a tratar o quanto antes, porque tem um negócio que a gente chama de janela de oportunidade, que é o quanto mais cedo a gente começa a fazer reposição hormonal para essa paciente da menopausa, maior o benefício que ela vai ter e menor o risco da reposição hormonal ela também vai ter. Olha, e daí tem, tipo assim, então, um preventivo para menopausa? Já pode começar antes de menopausar? Sim, acho que o preventivo de qualquer problema é você tentar ter um estilo de vida saudável. Exercício, alimentação, tentar controlar o estresse dentro de um possível, que eu acho que esse é o mais difícil hoje em dia. Tentar ter uma boa qualidade de sono, isso daí que vai fazer de fato a diferença. Mas a partir do momento que a mulher já está ali com seus 40, 45 anos, é legal, às vezes, dar uma avaliada, se ela está tomando pílula, qual pílula ela está tomando, se é uma pílula que vai aumentar o risco dela ter uma trombose ou não. Às vezes pensar em trocar um método, não manter a pílula, às vezes pensar num DIU, num implante que tem menos risco do que a pílula anticoncepcional e traz menos problema para ela de alteração de libido, ganho de peso, outros problemas aí que vem. Né? Tem variação de DIU, né, doutor? Tem, tipo, vários. Assim? Tem os hormonais, certo, né, que tem um de mais alta dose e um de mais baixa dose, e tem os não hormonais, que não tem nada de hormônio. Particularmente hoje em dia eu acabo indicando mais os DIU hormonais, apesar de ter uma mística na cabeça das pacientes, às vezes com medo desse tipo de DIU, mas ele traz várias vantagens aos não hormonais. Doutor, muitas mulheres têm medo de fazer reposição hormonal por dar câncer. Explica um pouco isso pra gente. Quais são os riscos? Existe, que nem você falou, é um mito, né? Mas assim, existe essa possibilidade? Existe. A mulher, ela tem uma propensão natural de desenvolver câncer, usando ou não usando hormônio. Então, o que acontece? Existem determinados tipos de câncer que podem ser estimulados com o uso do hormônio. Isso não significa que você vai pegar um tecido mamário sadio e ele vai virar um tecido mamário cancerígeno pelo uso do hormônio. Então, mas a partir do momento que você tem o problema, você usar o hormônio às vezes se torna proibitivo. A reposição hormonal, por exemplo, você tem estudo mostrando, por exemplo, que o implante de testosterona na mulher menopausada, inclusive esse estudo foi feito em pacientes com câncer de mama também. Você tem uma redução de 35% do risco de câncer de mama. A reposição hormonal tradicional, nos 15 primeiros anos de reposição hormonal, você também vai ter uma redução do risco de câncer de mama. O que não dá também para... Quando você vai olhar o estudo, né, que o pessoal fala, o hormônio dá câncer. Qual o hormônio que está usando? Qual a dose? Qual o perfil da paciente que está usando? Tem um contexto, Tem todo um contexto. Mas o hormônio ele não vai transformar um tecido sem câncer num tecido com câncer. Então, às vezes, tem paciente que, por exemplo, está com um nódulo na tireoide e tem medo de fazer reposição hormonal porque o nódulo vai virar um câncer. Não tem nada a ver um com o outro. Então, lógico, existem as contraindicações, mas histórico familiar de câncer, isso não é contraindicação. Então, assim, só se for pra pessoa ter um câncer mesmo, o corpo dela já tá... a reposição hormonal, a partir do momento que a paciente escolhe fazer reposição hormonal, ela tem que estar ciente que ela vai ter que fazer um controle de perto com o médico. Eu aconselho de pelo menos a cada 6 meses ali, tá fazendo um exame,
exame, conversando com o médico, vendo se aconteceu alguma coisa diferente. Para daí, se tiver tudo bem, aí sim persistir no tratamento. Fazendo os exames de rotina, exatamente. Exame de mama e tal. E, doutor, tem várias formas, né, de repor hormônio? Porque a gente tinha um padrão antigo, né? Que só daquela forma. Agora a gente tem outras formas farmacêuticas. Como Muitas. Que é? Né? A reposição hormonal, ela vai variar de acordo com o tipo de hormônio que você vai usar. Tá. Então, você tem, por exemplo, o estradiol, normalmente, ele é meio que igual em quase todas as reposições hormonais que você vai usar. Tá. E na progesterona, aí, normalmente, aí varia. Aí são os progestágenos que a gente fala, né? Tá. Então, aí vai depender do perfil da paciente. Vamos supor, você pega uma paciente que tem uma osteoporose, que está mais jovem, que está com uma redução de massa muscular, aí você pode pensar num progestágeno, por exemplo, como a gestrinona, que vai melhorar essa parte óssea, vai ajudar na melhora de composição corporal e melhora de massa muscular da paciente também. Legal. A gente pode avaliar, repor junto testosterona, se tiver indicação, é legal para melhorar a libido, melhorar a parte óssea, melhorar a muscular, melhorar a disposição. Agora, com relação às vias de administração, a gente tem os tradicionais, que são comprimidos, certo. Que hoje não uso mais. Quando você usa a suplementação de hormônio por via oral, ela tem alguns malefícios, ela tem alguns colaterais a mais por conta da segunda passagem da medicação ali no fígado, que vai dar alguns metabólitos que não é legal. A gente tem o transdérmico, que é bem difundido, que são os cremezinhos, assim? E tem seus benefícios e tem seus riscos também. Por exemplo, um risco que tem, por exemplo, você pega uma senhora repondo hormônio com um gelzinho que toma conta do neto e fica com o neto no colo. Ele pode passar o hormônio para a criança. Então, você tem que pensar também no meio ambiente. Seco? Mesmo pode passar. Nossa. Você tem que pensar no meio ambiente que essa paciente está inserida para saber qual o melhor tipo de reposição hormonal. Você tem o via vaginal, eu particularmente gosto muito. Eu acho que a sensação que a paciente tem de bem-estar e de melhora é muito parecida com o implante. O implante ele tem um potencial menor de dar colateral, mas o via vaginal, a mulher ela nota uma melhora muito rápida do quadro clínico dela. É um filminho? É um comprimido? Dá para usar na forma de comprimido, dá para usar na forma de creme e dá para usar na forma de um filminho, que é um papelzinho que você põe dentro da vagina. Eu tenho uma experiência maior com o uso do filme, então eu acabo indicando muito mais o filme. A paciente se adapta bem, ele não fica escorrendo, some rápido. E para aquelas mulheres, por exemplo, que tem um quadro de ressecamento vaginal ou incontinência urinária, algum problema a melhora é muito rápida, coisa de 15, 20 dias ela já está melhor. E daí tem os implantes, que quando bem indicados são uma terapia bem interessante também, porque você tem uma liberação de hormônio até menor do que as outras vias, só que pelo mecanismo de liberação dela, a paciente tem uma sensação de bem-estar maior com menos colateral. O implante ele vai dar um acesso venoso? Como que é? Você coloca tem dois tipos de implante. Tem um que é de silicone que dura 1 ano. E um outro que é literalmente um comprimidinho que vai dissolvendo ao longo de um período de 6 meses. Você coloca embaixo da pele, ele fica na gordura. Aí vai se formar um tecido cicatricial em volta desse implante. Quando o sangue passa em volta do implante, esse hormônio é liberado na corrente sanguínea e vai dar os benefícios. Então, o que você mais recomenda de todos esses é aquele que você coloca ou depende do caso? Depende do perfil da paciente. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que sempre fez implante comigo. Aí ela tinha largado o emprego, estava no momento que estava passando por um quadro de depressivo, tudo. Eu não quis fazer o implante nela. Falei, vamos usar um manipulado, a gente manda fazer via vaginal agora pelo menos 2 meses, você vai ter uma segurança maior, vai se sentir melhor.
para depois, posteriormente, a gente avaliar se vale a pena ou não a gente fazer novamente o implante. Então, quer dizer que essa mulher, ela também vai variar a dosagem? Sim. Nesse trajeto de menopausa? Essa semana mesmo, atendi uma paciente antes de ontem, que é uma paciente de 49 anos. Ela faz implante comigo há muito tempo. Tá. Eu olhei os exames dela e falei, mudou, agora você está na menopausa. Então, a gente teve que acrescentar o estrogênio no implante. Eu consegui baixar um pouquinho a dose da gestrinona que ela estava usando. Então, depende da fase que ela está, esses ajustes podem acontecer. E a mulher na menopausa daí acaba a TPM? Acaba. Ô, gente, uma coisa, uma vitória. Solução dos homens. Aí começa a depressão. Ai, doutor. Acaba a TPM e começa a depressão. Diz Júlia, a mulher não tem um Não dia, tem um dia de paz. Não tem. Você passa algum suplemento pra complementar nesse tratamento? Porque às vezes a mulher fica depressiva. Você passa antidepressivos pra ela também? Ou só com essa regularização do hormônio isso melhora? Essa paciente, por exemplo, que eu dei exemplo de hoje, eu entrei com antidepressivo pra ela porque ela estava com um quadro mais severo. E até depois encaminhei para um psiquiatra para acompanhar junto. Mas se você, por exemplo, for pensar no tratamento de uma ansiedade, uma depressão, tudo, você tem que pensar também que você tem uma série de neurotransmissores que são responsáveis por essa modulação do humor. Vamos supor, se você pega uma paciente que ela tem uma deficiência de vitamina do complexo B, principalmente vitamina B6, B3 e B9. Essas vitaminas elas são diretamente desenvolvidas na produção de serotonina e dopamina. Então, se ela tem uma deficiência de vitamina B6, B3 e B9, a gente repõe essas vitaminas, pode até eventualmente colocar algum fitoterápico, algumas outras coisas junto, a melhora do quadro clínico dela vai ser muito mais rápida. Muito mais rápida. Magnésio é muito bom para menopausa. Pensando na linha de suplemento, tem muita coisa, boro, magnésio. Você pensar em vitamina D e cálcio, dependendo de algumas pacientes, tem indicação se ela tem uma deficiência ou está com osteoporose. Então, essa parte de suplementação, sim, é muito válida nessa fase da menopausa, que vai ajudar muito a mulher ela ter um resultado mais completo. Ô, doutor, e por que do ganho de peso? Por que do ganho de peso? Por causa das alterações hormonais, o metabolismo fica mais... É uma retenção de líquido? Não, ela acaba ganhando um pouco de gordura mesmo. É gordura mesmo. Tem que avaliar também o seguinte, né? Eu sempre falo, sempre que a paciente chega para mim no consultório e fala assim que está ganhando peso, você tem que avaliar também como que está a rotina dessa paciente. Se você pega, por exemplo, o meu exemplo. Eu, com 28 anos, eu ficava 4 horas na academia treinando jiu-jitsu, fazia musculação. Hoje eu não tenho esse tempo. Certo. Então, a minha rotina mudou. Então, hoje eu tenho um período muito mais curto para treinar. Então, aí eu tenho que prestar mais atenção na alimentação do que eu não tenho tanto tempo disponível para treinar. Equilibrar com a sua rotina, né? Se eu tô treinando menos, eu tenho que prestar mais atenção na minha alimentação. Se eu tô treinando mais, eu não preciso prestar tanta atenção em quantidade, tudo na alimentação, porque o negócio vai bem. Fica mais confortável a parte alimentar, né? Exatamente. E, doutor, assim, mulheres com 80, 90 anos, pode fazer reposição hormonal? Aí é bem... Tipo, nunca fez na vida. Não. E aí vai fazer com essa idade? Não aconselho. Você não recomenda fazer? Aconselho, às vezes, né, uma paciente com 80, 90 anos, que tem um quadro de... que a gente consegue fazer, por exemplo, uma suplementação de um hormônio vaginal para melhorar o trofismo vaginal, para tirar aquele ressecamento, às vezes um quadro urinário. Você pode usar hormônio sim nessa idade. Eu dou um exemplo da minha avó. A minha avó estava com 92 anos, ela estava no hospital, sem comer, acamada, e eu entrei para ela com um hormônio específico, que é a nandrolona, que é um anabolizante, que o pessoal até usa na academia. Eu fiz para ela uma dose desse hormônio por 60 dias para recuperar a massa muscular. Tudo. Ela voltou a andar, ficou um ano bem ainda antes de falecer. Mas pode usar alguns tipos de hormônio, não a reposição hormonal clássica de estrogênio com progesterona. Nessa idade a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Risco, então, né? Não é que não pode usar hormônio nenhum, mas não é a reposição hormonal que a gente está habituada quando começa mais cedo. O doutor, a nossa produção estudou um pouco da sua vida e contou pra gente que o senhor é um ex-obeso, é isso mesmo?
Eu já pesei 138 quilos. Quando foi isso? O que aconteceu? Na época da ortopedia. Mas você é bem alto também, né? Tava Você é bem feliz. alto também. Mas tinha que ter uns 3 metros, Aparentava mesmo. 140 quilos, tinha que ter uns grande. 3 metros pra não estar... Não, mas na época que eu fazia... na verdade foi o seguinte, eu sempre treinei bastante, eu gostava de lutar jiu-jitsu, então eu treinava bastante. Quando eu comecei aí o internato na faculdade, aí que é importante da gente manter o estilo de vida igual. Sempre, né? Você começa a dar muito plantão, em residência também você começa a dar muito plantão. Aí você tá de plantão praticamente dia sim, dia não no hospital. Só que as pessoas que estão com você, às vezes estão uma vez por semana, ou a cada 15 dias eles vão lá dar plantão. Então chegava no plantão, pizza. Já tô aqui mesmo, vamos pedir uma pizza. Já tô ferrado no plantão, vamos pedir um parmegiana, ou vamos pedir um lanche. E aí você começa a não dormir bem, estresse, alimentação errada. Aí é o combo da bomba atômica da obesidade, né? Sim. Tanto é que se você vê hoje em dia profissionais, mesmo na área médica, os que têm pior saúde são os que trabalham em rotina de plantão. Comem errado, dormem mal. Normalmente você está trabalhando à noite, você tem mais estresse ali no plantão. Isso fez com que eu começasse a subir meu peso. A virada de chave que eu tive foi quando eu fiz o meu primeiro curso lá atrás, nessa área de reposição hormonal e tudo mais, que eu comecei a aplicar em mim e vi uma resposta muito grande. Dali para frente, que daí que eu comecei a focar mais nessa medicina de tentar mesmo melhorar o estilo de vida e melhor, porque me trouxe muito benefício. E daí hoje você trata a mulher e o homem? Trata. Trata? Ai, que bom. Jonathan, vamos lá. Combo perfeito pros casais. Não, porque principalmente nessa fase da menopausa, muito casamento acaba, né? Porque a mulher não consegue mais acompanhar o homem sexualmente, porque a libido cai, aí o homem acha também. que não... Ele O homem sofre, também passa, Homem né, também. por essa Eu tenho um fase. paciente meu que ele falou pra mim, ele falou, eu tava prestes a me divorciar e depois que eu comecei a repor hormônio, eu vi que o problema era eu, que não era minha mulher, e A solução dos casamentos, o Dr. Ricardo. Muito bom. Doutor, é verdade que o implante hormonal, ele é tipo o chip da beleza? Na verdade não tem nada a ver com chip, tá? Todo mundo acha que é uma coisa mega tecnológica. Implante hormonal, ele tem... desde a década de 40 aí você tem implante hormonal, que ele foi evoluindo e melhorando, mas o implante nada mais é do que ou é um comprimidinho, que esse veículo ele vai fazer com que a substância que está ali dentro seja liberada ao longo do tempo, ou um tubinho de silicone que tem a substância lá dentro, ela vai ser liberada. É uma via farmacológica de administrar uma medicação. O implante não tem só de hormônio. Você tem implante... Está sendo inclusive estudado implante para tratamento de HIV, de coquetel de AIDS e tudo mais. Legal. Mas pode ter hormônio, você pode ter algumas medicações ali dentro que vão ser liberadas na quantidade pré-definida por um período pré-definido. O nome chip da beleza, se não me engano, começou com a Hebe, que ela fazia tratamento de reposição hormonal com o Elcimar Coutinho, se não me engano, ou com o Malcolm, eu não lembro se era com o Elcimar ou com o Malcolm, que ela começou a falar que fazia o chipzinho da beleza, e isso pegou, e acaba que isso daí acabou polemizando tanto essa parte de reposição hormonal, principalmente a gestrinona, que é uma medicação sensacional quando bem indicada, e acabou polemizando tanto que hoje em dia a gente até evita de falar isso, porque acaba denegrindo mais do que a paciente acha que vai chegar, ela não faz nada certo, ela tá gordinha, come errado, a amiga coloca o implante, ela chega, doutor, eu quero fazer o implante que minha amiga fez, mas não quer fazer o que ela tá fazendo, né? Implante de gestrinona, fala que a paciente tem que merecer o implante, não é para qualquer um, porque pode dar muito colateral. Olha, tá vendo? E você tem uma clínica, né, doutor? É o combo, assim, o chip da beleza tá na clínica do Dr. Ricardo, gente. Porque a sua esposa também é dermatologista, né? Minha esposa então é o link é o ginecologista e a dermatologista pra cuidar de você. Você indica muito as suas pacientes pra ela? Indico. Tem essa rotatividade dentro dessa clínica? Indico sim. Às vezes, por exemplo, você pega uma paciente que passou por um processo de emagrecimento, a paciente perdeu bastante peso, vamos supor, o paciente perde 20, 30 quilos.
naturalmente, às vezes vai acontecer, porque a gordura ela acaba servindo como um preenchedor natural do rosto. Então, às vezes acaba aumentando um pouco a flacidez de pele, e aí você hoje tem um monte de tratamentos que a gente consegue fazer junto, que você vai melhorar a flacidez da pele, vai melhorar a parte tanto de rosto, a barriga, às vezes, emagreci, tô super bem, mas ficou uma gordurinha localizada ali. Hoje a gente tem procedimentos que a gente consegue fazer pontualmente naquela região para diminuir aquela gordurinha localizada. Assim, quando vendem um procedimento, você vai, vou fazer enzima, ou vou fazer liftera, ou vou fazer um procedimento para emagrecer. Um paciente que está gordinho, isso está enganando. Assim, mas depois que você emagreceu aquela gordura pontual, aquela bem localizadinha, o resultado é incrível. Tem um resultado muito bom. Então muito a mulher bom. Já sai completa da clínica. Faz um preenchimento, passa com o até doutor, fica maravilhosa. Até na menopausa. Porque que acaba... O que acontece? Quando a mulher ela tá envelhecendo, uma das coisas que acontece é a reabsorção óssea dos ossos do rosto, acaba a pele diminuindo muito a produção de colágeno. Então, você pega a menopausa, ela começa a aparecer mais ruga, acaba se incomodando com algumas coisas. Teve a reabsorção óssea, você consegue complementar com preenchedor. O colágeno, a produção caiu, você consegue fazer os bioestimuladores. Então, casa muito uma especialidade com a outra. Que legal. Doutor Ricardo, você tem assim um caso, né, da sua clínica que você falou, olha, tava desse jeito e mudou. Tem vários. Muitos. Contam pra gente um legal, sei lá, um engraçado. Não, tem vários. Assim, de mudança mudança, assim... A arquiteta que fez minha clínica, por exemplo, eu acho que a Janaína, eu acho que ela tinha 115 quilos. Nossa. Ela tá com 70. É outra mulher. Uau. E ela é uma também que passa junto com a minha esposa. Mas ela tava nessa fase da menopausa também? Não, ela ela é mais jovem. Legal. Mais jovem. Então você mudou totalmente. Tem uma outra paciente minha também, que ela veio... Ela já tinha passado um processo de emagrecimento importante sozinha. Ela chegou na minha clínica querendo fazer o chip da beleza. Ela falou, eu quero melhorar a massa muscular, tudo. Cheguei para ela, vamos perder um pouquinho mais de peso, porque daí você chega... e aí no segundo tempo a gente avalia o uso da medicação se você tiver indicação. Certo. Em 3 meses ela perdeu 10 quilos, né? Isso acho que foi mais ou menos setembro que ela veio comigo. Aí ela fez o tratamento. Quando foi em dezembro, eu lembro, ela chegou para mim com uma cesta de chocolate da Copenhague e tudo. Eu entrei, eu não reconheci ela. Falei, que paciente, no primeira consulta, me trazendo presente, essas coisas. Chocolate, a hora que eu sentei na mesa, assim, que eu olhei o computador, eu falei, meu Deus, eu não reconhecia a paciente. Ela mudou muito. E ela depois, ela teve uma mudança do estilo de vida dela muito importante. Hoje faz academia 6 vezes por semana, tem uma alimentação regrada. Mas a mudança que ela teve de foto, eu brinco com ela, ela saiu do baile da terceira idade para modelo fitness. Absurdo a mudança. E tem vários pacientes. Né, possível, tanto homem quanto mulher. Tem um paciente que começou a emagrecer com 43, com 53 está fazendo Ironman. Que legal. Porque às vezes a paciente começa... Eu não prego também tratamento de paciente que chega querendo emagrecer ou que está querendo tratar menopausa. Eu acho que a gente não tem que tratar esse tipo de paciente como um atleta, sabe? A pessoa tem que ver até onde ela está disposta a abrir mão. Eu não vou chegar para um paciente e falar, você não pode beber, você não vai tomar teu vinho, você não vai comer num restaurante. Não, você tem que ver também o que ele está disposto. Mas muitas vezes o paciente ele passa pelo processo, ele gosta tanto que ele começa a querer mais. E aí começa a se comportar mesmo como um atleta, muitas vezes. Muito legal. É muito legal. A obesidade é uma doença, né, doutor? E bariátrica, então, não é a solução, né? Não é... é aquele negócio, nem sempre, nem nunca. Certo. Para alguns pacientes, raros pacientes, eu acho que a bariátrica, às vezes, pode ser necessária. Tá. Mas é bem raro, assim. Acho que eu tenho uns 2 pacientes que eu falei que precisavam, porque não conseguia controlar. A obesidade, ela é uma doença, tem que ser encarada como hipertensão, diabetes, como uma doença crônica. E como uma doença crônica,
muitas vezes o tratamento tem que ser crônico. E hoje em dia, a gente tem muito remédio bom para auxiliar no tratamento da obesidade. Para quem, por exemplo, você pega um paciente, que você estava falando da bariátrica, e você entra com a medicação, você entra com tudo. Se o paciente ele não está disposto também a mudar o comportamento dele, muitas vezes é frustrante, porque o paciente ele vai perder peso, mas você pega um paciente, vai perder 10 quilos, mas você pega um paciente de 150, às vezes 10 quilos é pouco. Sim. Eu tenho um paciente meu desse negócio de peso, é um paciente de 23 anos, ele usou quase nada de medicação, acho que ele usou só o Ozempic, eu acho que eu passei o Ozempic mais uma medicação para ele na época, ele tinha 23 anos, aí eu vi que ele estava mais disposto a fazer a lição de casa, eu orientei ele 1 mês de dieta, eu falei, ó, com 2 meses você vai voltar aqui comigo, a gente 25 quilos a menos. Aí ele falou, Ricardo, você é louco, não tem como, tal. 1 mês ele voltou comigo, eu tinha perdido 20. Uau! Com 2 meses e meio ele voltou, ele tinha perdido mais 18. Nossa, secou. Ele tinha eu acho que ele tinha 153, se não me engano. Acho que uns 4 meses, mais ou menos, eu encontrei ele, que ele estava passando com um nutricionista na clínica. Ele estava felizão, ele estava com a camisa. Falou, Ricardo, primeira vez que eu entro na loja e consigo comprar uma camisa. Nossa. E ele estava, nessa época, com 98. Aí, quando foi no final do ano, ele veio comigo, ele estava com 94. Eu falei, ó, da minha parte está de alta. Sim. Não, falei, tirou todas as medicações, ele tinha mudado muito o estilo de vida dele. Falei, pá, acompanha só com o nutricionista, da minha parte está de alta, não tem por que ficar vindo aqui mais, porque novo, não teria nenhum outro problema. Sim. Isso aí tem uns 3 anos, eu acho que ele me ligou uma vez no final do ano, que estava com medo do Natal, tal, que tinha engordado um pouquinho, mas depois retomou, até ele me mandou mensagem há pouco tempo, falou que tá bem. O irmão dele também perdeu bastante peso. E tudo passou com você, o irmão dele? Os irmãos passaram, tal. Legal. E ele brinca que a família dele perdeu umas 4 famílias, de tanto peso que perdeu. Muito Meu legal. Deus. E doutor, o Ozempic, ele é super polêmico, né? Mas assim, é um medicamento muito bom, né? Uma alternativa muito boa, Tudo que funciona né? gera polêmica. Ninguém... Na verdade, a polêmica do Ozempic, que é um remédio que vende sem receita, qualquer um consegue ir na farmácia comprar e tomar. E aí toma de jeito errado, às vezes toma quem não pode tomar, e aí acaba dando Tem as contraindicações, então, para quem pode e quem não pode tomar o agora Ozempic. mesmo, recentemente saiu um estudo aí falando que o Ozempic aumenta a incidência de suicídio. Eu vi essa reportagem. Assim, só que você pega o estudo, se você pega o outro estudo ali que compararam, viram que tem um aumento da incidência do suicídio, só que o placebo aumentou mais. Então não é bem assim, às vezes é questão de interpretar o estudo. E assim, quantos pacientes com obesidade também não estão com pensamento suicida? Não, se fosse assim, o Ozempic foi feito para pessoas com diabetes, né? Ou não? Hoje já está liberada a mesma droga para tratamento de obesidade. Acho que já inclusive foi liberado no Brasil. Nos Estados Unidos já vende com outro nome, chama Wegovy. No Brasil ia lançar esse ano o Wegovy, parece que não vai lançar mais esse ano, vai provavelmente vir o ano que vem. E vão surgir novas medicações, por exemplo, o Mounjaro é uma medicação que está para chegar no Brasil, que é a tirzepatida, que ela tem 50% mais perda de peso que o Ozempic, então ela pode ser uma solução interessante para os pacientes refratários. E tem uma nova medicação que está em estudo, se não me engano é a Novo Nordisk, acho que é a Novo Nordisk, que está fazendo estudo agora, ela tem 300% mais perda de peso que o Ozempic. Então, obesidade é um problema de saúde que, se realmente esses estudos comprovarem a segurança da medicação, muito provavelmente, por exemplo, bariátrica está com os dias contados. Por exemplo, antigamente você tinha muita cirurgia de úlcera perfurada e tudo mais. Daí inventaram omeprazol, ranitidina, tudo, acabou a cirurgia de estômago por isso. Porque hoje você tem outros tratamentos. Eu acho que o grande impeditivo do tratamento hoje de obesidade é o custo, que ainda as medicações têm um preço que não são acessíveis a todo mundo. E lembrando também que o Ozempic sozinho não faz mágica. Você tem que ter um estilo de vida assim, saudável, às vezes você né? precisa associar outras medicações junto com o Ozempic para você ter um resultado bom. Se você pega, por exemplo, um paciente que tem um comportamento de compulsão alimentar por doce, e ele toma o Ozempic,
Ele aguenta comer um saco de M&M, ele aguenta tomar um pote de sorvete, ele aguenta comer chocolate, então ele vai ter um resultado muito pobre. Eu tenho uma paciente... Nesse caso, você indica um profissional da área da saúde mental para acompanhar junto? Às vezes indico e também medico. Tá. Eu tenho uma paciente minha que é uma das poucas que são refratárias aí ao tratamento com o Ozempic. O que é refratário? Não perde peso. Tá. Ela perdeu muito pouco peso, né? E aí ela falou, Ricardo, eu como um bolo por semana. Eu falei, tá, que bolo? Era tipo bolo com aquele chantilly, bolo, né? cobertura e Nossa, tal. bolo de aniversário. Você parar pra pensar que uma fatia desse bolo aí vai ter umas 350 calorias e um bolo desse vai ter 1,5 kg. E ela comia tipo um bolo inteiro? Comer um bolo inteiro durante a semana. Senhor. Aí eu falei, aí você tem que tentar buscar estratégias ali porque é comportamento de dependente químico. Sim. Então o que acontece? Quando o paciente, a pessoa come lá o doce, o cérebro dela dá uma descarga de dopamina absurda. E ela tem uma sensação gostosa de ter comido aquele doce. O que ela faz? Ela vai pegar o doce de novo e comer, querendo aquele mesmo sinal de recompensa que ela teve da dopamina lá atrás. Ela come o doce de novo. Só que a dopamina que teve uma liberação desse tamanho, no segundo pedaço é desse. No terceiro é desse. No quarto é desse. Então ele fica compulsivamente buscando aquela primeira sensação que ele teve, que nunca vai ter, e isso que gera muitas vezes esse comportamento. Então, pro paciente, melhor tratamento que eu falo assim, o paciente tem compulsão por doce, vamos comer pouco doce, tipo, tirar. E tentar tratar a abstinência. Nenhum doce fit, né, doutor? Doce fit é pior que tem. Não, você viu o aspartame, Quer né? comer Os doce, come adoçantes. doce. Nesse caso do aspartame, dos adoçantes, que falaram que é cancerígeno. Então agora, porque tudo tem isso daí. Mas é também quem muito segue a dieta... É muito quantidade. Não precisa tanta polêmica também. Mas assim, adoçante, se você for pensar na perda de peso, uma pessoa que toma 2 cafezinhos por dia, ela colocar açúcar, isso não vai interferir na perda de peso dela. Tá. A pessoa que toma 10 cafés no dia, isso vai interferir na perda de peso dela. Então você tem que meio que avaliar o contexto da realidade que essa pessoa ela tá inserida, né? Para daí você tentar buscar o melhor tratamento. Acho que o grande negócio da compulsão alimentar é você não ter em casa o que você não se controla. Sim. E todo mundo sabe o que é. Claro, então, assim, você não vai tratar um alcoólatra com litro de pinga dentro da sala, que uma hora ou outra você vai cair em tentação. Você não vai tratar um alcoólatra mandando ele beber um golinho de pinga de final de semana, ele vai beber a garrafa. Sim. Então, se você está querendo tirar esse comportamento compulsivo, você medica para ele ter força de vontade, para a gente conseguir tirar isso dele um tempo, mudar um hábito, para depois, lá na frente, a gente ver se ele tem capacidade de reinserir ou não. Porque senão ele não... É o mesmo comportamento de dependente químico, igualzinho. Sim. O doce fit, eu sei que você refuta, né? Sabe porque por quê? A pessoa vai ter o mesmo hábito, mesmo sendo a caloria? Também. Não, mas é aí que está o engano. O doce fit é calórico tanto quanto o doce mesma normal. Coisa. Você vai lá, vou... Dá um exemplo. Pasta de amendoim é fit, né? Certo. 15 gramas de pasta de amendoim tem... 90 calorias mais ou menos. Se você pegar 20 gramas de doce de leite com açúcar, pode pegar um Havana aí, que é famosinho, com açúcar, tudo tem 60 calorias. Tá vendo menos? Aí você pode comer uma coisa mais gostosa. Se você comer uma colher de sopa de doce de leite, o negócio é doce, ele é enjoativo. Você não... Tem algumas pessoas que comem o pote inteiro, mas assim, ela já mata, já dá aquela satisfação. Agora você pega uma colher de pasta de amendoim, tipo... Não, meu marido comprou uma pasta de amendoim, né? Que ele tava na academia, falou, comprou... Tá expondo da vida. A primeira colherada ele achou horrível, colocou açúcar em cima. Não, aí ele tipo... Pisou na jarra. Agora é bom saber. As pessoas têm que começar a ter o hábito de ler rótulos, sabe? Porque você vai comer um doce fit. Às vezes você pega lá um negocinho, isso aqui é fit, você vai ver a caloria, é a mesma caloria do normal. Sim. Porque ele tira no açúcar e compensa na gordura. Verdade. E aí não mata a vontade,
Vou dar um exemplo. Você vai lá fazer um bolinho de caneca. Aí você põe banana amassada, aí você põe cacau em pó, aí você põe óleo de coco, não sei o quê. Você vai e faz um bolinho daquele. Você vai ver a caloria daquilo, é a mesma caloria que um pedaço de chocolate. Só que isso aí vai ter um gosto de serragem, não vai matar a tua vontade, você vai comer mais. Então, tá com vontade de comer doce? Vê um doce que vale a caloria, que você gosta. Não compra um monte, vai no lugar. Eu gosto de sorvete. Você vai, quer tomar um sorvete? Legal. Vai na sorveteria, pede, não precisa pedir um pote maior, pede um menor, come lá e só pra vai matar embora. a vontade, Exato. E vai embora, entendeu? Porque comer saudável é mais caro? Olha, falar pra você que eu nunca falei isso, mas hoje em dia tá caro. Tá mais um pouco. Hoje em dia, se você for pensar na realidade no nosso país, comer saudável tá caro. Hoje em dia, você pegar miojo com salsicha não é nada. Se pensar hoje, tem mercado aí que você vai comprar 1 quilo de laranja, tá R$30. Verdade. Dá para comer saudável, sim, de uma forma mais barata. Tá. Mas arroz, feijão, ovo, frango. Outro dia ontem eu fui comprar uma bandejinha de quiabo, tava preso uma bandeja de frango. O frango tava inclusive mais barato do que uma bandejinha de quiabo. É verdade. Então mas aí você faz o quê? Tenta escolher o que tá mais na época, que vai estar mais barato. Dá pra conciliar, assim. É que o industrializado, como eles ganham em escala, eles conseguem reduzir muito o preço, até porque você vai comer o frango, você tá comendo a carne do frango. Você vai comer o nugget, tipo, o que sobrou da carcaça que vai moer lá e fazer. Então, por isso que eles conseguem ter um preço mais acessível, né? Ok. E, doutor, se o senhor pudesse deixar uma mensagem, assim, para essa geração, para as próximas, uma dica, assim, o que o senhor falaria? Eu acho que essa geração agora, a gente está vendo uma geração que vai viver menos do que os pais viveram. Você pega a geração aí que nasceu na década de 70, 80, é uma geração que se cuida muito mais do que essa nova geração. Então, você pega hoje em dia, eu até falo, minhas pacientes que estão melhores, que têm mais de 40. Se cuidam, vão na academia, fazem exercício, tem uma rotina super legal. O pessoal mais novo tá tudo sedentário. Sedentário, não dorme porque fica no computador até tarde, não faz atividade física, não cozinha. Extremamente estressado, uma resistência muito baixa à frustração. Então, acho que essa nova geração eles têm que começar a olhar mais para se preocupar mais com como ele está fazendo, como ele está cuidando da sua saúde. Todo mundo pensa em atividade física, né, com aquele negócio de ter um corpo de atleta. Não é isso. A atividade física pode ser, não precisa ir na academia, você faz alguma coisa que te faça bem. Eu gosto de jogar beach tênis, se movimenta, vai mexer com a cabeça, é um momento que você não está em rede social, um momento que você está desconectado com as outras coisas, porque o emocional do pessoal mais novo acho que é o mais difícil aí, o que está pegando mais. É verdade. Muito bom. Obrigada, doutora Muito Ricardo, obrigada. pelo tempo, E quem quiser te encontrar nas redes sociais, você tem meu Instagram tá DR de Dr. Ricardo Campos, e qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver, pode me mandar lá por mensagem que a gente responde. Legal. A gente vai deixar tudo aqui na descrição para vocês estarem acompanhando os conteúdos do doutor, que é muito legal, né, Fabi? E a gente tem um presente, né, doutor? Obrigado. Uma caneca do nosso programa para você lembrar. E mais um presente. Adorei. Que bom. Obrigado. Imagina, doutor. A gente que agradece o conteúdo, sua disponibilidade em estar aqui. Para incluir na rotina de cuidados. Adorei. Que obrigado. Bom. Imagina. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aí de casa. Se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha com os amigos. Já segue aí o doutor nas redes sociais, que os conteúdos dele são sensacionais. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.